Olá, boa noite. Eu gostaria de começar hoje com a leitura do Salmo 91. Essa semana, se você observou os posts que eu enviei, a maioria deles está no Salmo 91. Eu gostaria de compartilhar com você sobre ele hoje. Veja, diz assim: você, o que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e estou seguro. Isso mesmo, ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo, atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que rompe ao meio-dia. Ainda que os outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é o seu refúgio, o Deus Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará até neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Que coisa mais linda que isso? Eu amo esse Salmo 91. E essa versão mais ainda, porque ela traz um consolo muito grande no nosso coração. Queria dar oi aí para Vera, para Doraci, o José Luiz, a Thaís. Bom ter vocês aqui comigo hoje. E pensando em tudo isso, e nos nossos últimos encontros, na verdade, nós estivemos conversando sobre N assuntos, mas eu falei muito sobre a questão de estações, né? Dos tempos e das estações, e eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Porque, veja, todas as nossas ações, na verdade, né, elas têm consequências. E esses fatores que determinam a nossa vida, que determinam as situações, que determinam até mesmo as nossas verdades, nós precisamos ter muito bem pensado, né? Por exemplo, a questão da falta de perdão e a amargura. A falta de perdão, na verdade, leva à amargura. Isso é algo que a gente precisa sempre e constantemente estar observando dentro de nós mesmos. Por conta das nossas emoções, é muito fácil nós nos magoarmos, dessas mágoas elas tomarem morada dentro do nosso coração, da nossa mente. E à medida que o tempo passa, elas acabam se tornando em amarguras. É como se esses fatos, eles acabam causando não somente um peso espiritual sobre a nossa vida, mas eles também causam uma escravidão e uma dependência em relação a isso. É como se a nossa vida não caminhasse à frente. Ela ficasse patinando naquele momento. E tudo que você faz a partir dali acaba influenciando o teu presente. Você já observou às vezes quando um pedaço do teu passado acaba implicando no teu presente?
acaba te impedindo de fazer certas coisas ou acaba atrapalhando a tua vida de alguma maneira. E às vezes esses fatos, quando você vai analisar mais, não tanto a lupa, né, das emoções, mas quando você vai analisar de uma forma racional todos os fatos, às vezes nós caímos exatamente nessa questão, a falta de perdão e a amargura que permanece lá. Então são coisas que nós precisamos aprender, que é 100% necessário de nós lidarmos com essas situações. A palavra de Deus é muito clara em relação à questão do perdão. É muito claro sobre o que isso gera dentro de nós mesmos. Uma outra questão, eu já falei até com vocês sobre isso, é a questão da independência. Nós somos seres independentes, nós vivemos uma vida de independência, mas nós precisamos ser dependentes de Deus. Quando nós queremos ser independentes do Senhor, nós geramos dentro de nós mesmos a questão da desobediência. E essa desobediência, ela tem uma conotação muito de manipulação e que gera muitas vezes a falta da nossa fé. Porque se eu não sou dependente de Deus e eu sou 100% independente, quem tem mais poder para fazer alguma coisa? Sou eu e não Deus. E aí é onde é que a fé se estabelece? Em lugar algum. Outra questão é quando nós olhamos pela questão do tempo, né? A questão da perda do tempo. O que você faz com o seu tempo? Aquilo que você faz com o seu tempo é o que determina o que você é. Quais são os valores que você tem estabelecido para você enquanto valor primordial, prioritário? Quais são esses valores? Né? Porque muitas vezes nós vemos que no nosso dia a dia nós priorizamos coisas que não são tão importantes e deixamos aquelas que são muito importantes de lado. A começar pelo nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, quando nós priorizamos muito o nosso trabalho, nós deixamos a família em segundo plano. Às vezes nós acabamos priorizando as amizades e deixamos Deus e a família de lado, e assim vai com tantas outras questões. Agora, quem que estabelece esses valores? Quem que estabelece essa questão de gasto de tempo? Somos nós. Não dá pra gente, eu acho que já passou da época de nós darmos a desculpa de que não, eu não tive tempo. Entenda, a minha agenda é muito ocupada. Não, a agenda quem faz é você. Eu faço a minha agenda e você faz a sua agenda. Então, essa questão de dizer é muito difícil, se está difícil você se organizar na sua agenda, o que está faltando para você é disciplina e organização, não é tempo. Porque tempo todo mundo tem, as mesmas 24 horas por dia. Uma vez uma pessoa virou para mim e disse assim, eu não tenho tempo, é muito difícil para eu fazer exercício porque é demais, porque eu corro demais no meu dia, eu já acordo cedo e tal. E de repente você vai conversar com uma outra pessoa e você pergunta, escuta, você é uma pessoa super ocupada, você trabalha, você tem uma agenda cheia, mas e como é que você consegue ainda fazer esse exercício? E essa pessoa vira para você e diz assim, eu acordo mais cedo, eu acordo às 5 da manhã ou às 4 da manhã, eu me organizo, eu vou fazer o exercício e depois eu chego no meu trabalho na hora certa. Então, você veja que não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de prioridades. O que te interessa? O que para você é importante? E eu tiro essa questão até do exercício de lado e eu coloco a tua relação com Deus em termos de vida, de relacionamento com Deus em termos de oração, em termos de leitura da palavra, de estudo da palavra. Como está isso na sua prioridade? Como está isso na sua agenda de tempo? Nós precisamos começar a priorizar aquilo que é valoroso para nós. E quando nós pensamos na questão daquilo que é valoroso, não tem como eu não chegar nesse assunto que se chama egocentrismo.
Por quê? Porque não é uma questão de quem está a favor ou contra você, se nós formos ver a questão, né, de que você está vivendo. É uma questão de você mudar a tua perspectiva, porque por quem que você está, né? Você está a favor de quem? Então, nós precisamos tirar um pouco essa visão de que o mundo está contra mim e eu estou tentando lutar contra o mundo. Não, é uma questão real de que você precisa mudar a tua perspectiva e tirar o teu eu, talvez, um pouco do centro do seu mundo e colocar outras coisas nesse lugar. Porque quando nós somos muito egocêntricos, nós perdemos muitas bênçãos. Bênçãos que o Senhor poderia estar liberando na sua vida, mas que você não se abre para poder receber. Porque o seu mundo é tão fechado naquele mundinho seu, que isso impede de você ver outras coisas. Você veja lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito e para toda boa obra. Essa questão do tempo, nós precisamos lembrar sobre a questão do nosso chamado. Muitas vezes, e até eu já conversei com você sobre a questão da maturidade, né? À medida que nós vamos amadurecendo na nossa caminhada cristã, em algum momento nós vamos entender qual é o nosso chamado. Mas esse chamado, esse caminhar em prol desse chamado, ou chegar na ação efetiva da atuação desse chamado, não é algo que acontece do dia para a noite. Então, ele é dessa maneira, ele é progressivo, ele é gradual, ele vai corresponder conforme os tempos, as estações, os ciclos, os padrões, o tempo, né? Que tempo você está vivendo na sua vida hoje? O seu tempo é o que? É um tempo de bênção? É de livramento? É um tempo de guerra? Nós precisamos identificar esses tempos. Como que isso se estabelece? Como que isso está caminhando? Como que eu estou observando? Você veja que em quase todas as nossos encontros eu tenho falado exatamente isso para você e para mim também. Como que você tem observado? Nós precisamos deixar de viver a nossa vida, tipo, a vida leva eu. Nós temos o controle da nossa vida, nós temos o controle das nossas escolhas, nós temos o controle desse chamado. Mas, por tudo isso, existem ações que precisam ser tomadas. E uma dessas ações, talvez a primeira ação que nós precisamos fazer, é observar, ver aonde que nós estamos, em que momento da nossa vida nós estamos. E parar de justificar as nossas falhas, justificar as nossas incompetências, justificar até a questão da nossa falta de tempo, porque nós já vimos que isso é balela, né? E tentar se organizar de uma forma mais responsável. Por quê? Porque nós precisamos ter em mente exatamente o que diz aí em Gálatas. No tempo certo faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Nós já vimos, pelo menos naquela vez que falamos sobre a questão do amadurecimento, que muitas vezes, quando nós não temos um caminhar firme, né, nós acabamos desanimando. Quando o Senhor permite muitas vezes certas situações que aconteçam na nossa vida, essas permissões, elas vêm para que nós testemos o nosso coração, testemos em que momento nós estamos. Sabe aquela questão de ver, será que eu dou conta? Dei, puxa, que legal, passo para o próximo desafio. Não dei, então o que eu preciso melhorar? Não dá mais para a gente caminhar naquela situação. Eu não dei conta, nossa, eu sou incompetente e não tem mais o que fazer. Muito pelo contrário, nós precisamos lembrar sempre que o Senhor é um Deus de vida, é um Deus de poder. E esse poder está à nossa disposição para nos capacitar.
desde que nós não desanimemos. Então entenda, existem a questão das estações. Essas questões são estações naturais e espiritual, né? Por exemplo, primavera, outono, verão, inverno, é natural. Mas existe essas estações de inverno, primavera, verão e outono nas questões espirituais. E dentro dessas questões nós precisamos entender aonde que o inverno se encaixa. O inverno, ele vai se encaixar justamente nessa questão da morte do eu. Sabe aquela situação em que o teu egocentrismo, que nós já falamos, né? A nossa prioridade colocada num lugar errado acaba gerando situações ruins. Então nós precisamos entender que esse eu, ele não pode ter muita vida dentro de nós. Por quê? Porque a própria palavra diz que a cada dia seja mais Cristo em mim e menos eu, né? Então o inverno, se nós formos olhar na questão natural, nós vamos ver que ele é frio, que ele é desconfortável, ele é um momento em que não tem, as plantas elas não dão frutos, é um momento em que a gente não pode plantar, não é assim? Na nossa questão espiritual também, é um momento muitas vezes desconfortável, um momento em que você não vê os frutos nascendo, não tem como você plantar, mas é um momento de definição e desenvolvimento do teu relacionamento com Deus. Você precisa definir e desenvolver, então isso gera o quê? Um planejamento. Nós precisamos refletir nesse momento, meditar na palavra, observar aonde que o teu próprio eu, esse egocentrismo tão arraigado dentro de nós, que é tão pernicioso e nos prejudica de uma maneira tão absurda, de deixar ele de lado, de realmente estabelecer, olha, aqui você não manda mais, aqui você não tem mais o controle. E a partir daí, começar não só após a avaliação, você planejar e se preparar. Se preparar para o quê? Para a próxima estação, né? O que acontece na primavera? Lembre, todo ano nós vemos verão, inverno, outono e primavera. Todo ano ele acontece na vida natural. E na nossa espiritual também da mesma forma. Não digo que no período de um ano todas essas estações elas se estabeleçam, porque o nosso caminhar espiritual ele acontece numa questão temporal diferenciada em termos de tempo, mas ele acontece. Então nós precisamos identificar em que ponto nós estamos, e se nós estamos no inverno, fazer como eu disse, planejar e se organizar. Para quê? Para que quando a primavera chegue, nós possamos abraçar esse chamado. E esse chamado faz o quê? Que nós passamos então a efetuar o plantio do quê? Das sementes. Quantas sementes nós temos dentro de nós? Pensa com você, quais são as sementes que você tem aí dentro de você, que estão precisando das chuvas do Senhor, que estão precisando ser implantadas para começarem a nascer. E na medida que você planta essas sementes, a semente nasce, mas às vezes as ervas daninhas também vêm e elas precisam serem retiradas. Quantos comportamentos, atitudes, pensamentos que muitas vezes elas vêm na nossa mente ou vêm no nosso comportamento nesse momento em que nós estamos ali efetuando o plantio das sementes boas do Senhor. E de repente você até pode se até assustar de ver esses tipos de coisa que surpreende, né? Você diz, nossa, mas eu pensei que isso já não existia mais dentro de mim. Ou, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse me comportar dessa maneira. A minha reação em relação àquela situação me surpreendeu. Muitas vezes, quando essas situações elas estão contrárias à palavra do Senhor, eu diria para você, são essas ervas daninhas que nós precisamos retirar, observar e retirar da nossa vida. Nesse momento de primavera, nós temos a disposição e a energia
para retirar o quê? Esses atrapalhos que vêm, esses velhos hábitos, né? É o compreender, né? Ter a compreensão dentro de si que nós precisamos ir à guerra. Quando a Bíblia fala, olha, nós vivemos em guerra, vivemos sim. Vivemos uma guerra contra espíritos malignos, mas vivemos uma guerra contra a nossa própria carne. São esse jeitinho defeituoso que nós geramos dentro de nós, que são hábitos que nos levam a caminhar em lugares com atitudes que não edificam em nada, nem a nós, nem a nossa família, nem a ninguém. Muito pelo contrário, às vezes acabam afastando as pessoas de nós, acabam nos colocando numa situação desagradável, né? Então, essa guerra é uma guerra saudável. E é uma guerra que eu vou te falar, ela já foi vencida. Não é quando eu falo em guerra, não é algo para te desanimar ou apavorar. Muito pelo contrário. É só para te pontuar que você não pode dar bobeira. Não é momento para relaxamento e diversão. É momento para você prestar atenção e buscar a sua vitória. Quando você tiver a vitória, você comemora. Mas até esta vitória chegar, nós precisamos estar alertas. E alertas por quê? Porque existe uma guerra aí. Uma guerra travada 24 horas contra a minha vida e contra a sua. E essa guerra, ela vai ser estabelecida conforme as tuas atitudes, as minhas atitudes. Você está entendendo a importância da compreensão desses tempos e estações? Veja, depois da primavera vem o verão. O verão traz o quê? Traz o perigo do calor, que pode tostar as plantas, né? O trabalho pesado. É aquele momento em que você tem que cuidar. Você tem que ter um cuidado especial com tudo que você está vivendo. É um momento em que você dispensa, às vezes, um cansaço, né? Mas que quando chega no final do dia, você pode descansar. É o trabalho. Você sai, você trabalha, você retorna para casa à noite e vai ter o teu período de lazer, o teu descanso. Esse é o momento do verão, é o momento da revelação do Senhor para a sua vida. E é um momento em que, talvez, eu acho que eu poderia dizer que é um momento muito divertido. Apesar do trabalho, é um momento divertido, porque é um momento que você passa a ver mais as situações acontecendo. Enquanto na primavera você está preocupado em plantar as suas sementes, em regar as suas sementes e tudo, em tirar as ervas daninhas que vão nascendo também, nesse verão você já está cuidando, a planta já está maior, você já está vendo o desenvolvimento dos teus dons, o desenvolvimento das tuas atitudes de uma maneira diferenciada, né? Em alguns momentos você consegue ver não só um certo sucesso, mas você consegue também comemorar esses momentos, né? Então, esse é um momento muito gostoso na caminhada com o Senhor. Por quê? Porque ele gera um equilíbrio. Você passa a observar que o natural e o espiritual, eles caminham meio lado a lado. E aí, por conta disso, o teu nível de intimidade com Deus, ele de uma maneira meio que aumenta, e você passa a ter momentos muito especiais de adoração. Momentos em que você pega a palavra do Senhor e ela entra no teu coração como palavras de alegria, né? Momentos em que você consegue parar e orar sem peso, sem dificuldade e com prazer. Eu acho que nessa vida com Deus, quando você chega nesse momento, é tão prazeroso você compreender que não importa as situações da vida, o Senhor está ali para te auxiliar. Hoje eu tive uma notícia muito triste
de uma conhecida, uma pessoa muito querida para mim. E ela faleceu. E essa situação, eu olhei e falei, nossa, olha que perda. Por quê? Porque é uma pessoa que conheceu o Senhor, uma pessoa que caminhou com o Senhor, mas talvez na sua vida ela acabou desanimando e ela acabou indo a suicídio. E isso gerou dentro de mim uma situação no meu coração em olhar para Deus e dizer, Senhor, não me deixa desanimar. Não permita, Senhor, que a Monte Hebron desanime. Que a Monte Hebron sempre abrace os desafios que o Senhor traz. Que a Monte Hebron consiga olhar esses desafios com alegria no coração e a certeza de que não importa o tamanho desses desafios, o Senhor é contigo. Não importa o tamanho do que se apresenta diante de você, Deus é contigo. É o que eu li aqui no Salmo 91. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei de você qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Queridos, essa é a promessa que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Então não desanime. Olhe as situações e compreenda que você precisa ter, como aqui no verão, um nível de intimidade maior com o Senhor. Você precisa buscar esse equilíbrio entre as questões naturais e espirituais. Nós precisamos ter esse espiritual caminhando dia a dia na nossa vida, para que nós tenhamos sucesso naquilo que o Senhor traz para nós. Porque quando chega o outono, a colheita chega. E essa colheita é a evidência do quê? É a evidência do teu trabalho. É a evidência daquilo que você plantou. São os frutos que nascem na sua vida. São os frutos do Espírito Santo. São as mudanças de caráter que você consegue observar. E depois que você vê toda essa colheita colhida, você armazena para o inverno novamente. Então você veja que existe um ciclo aí. E esse ciclo espiritual, ele acontece na minha vida e na sua vida sempre. Então você precisa o quê? Nesse momento de colheita, reconhecer as suas bênçãos, ter ações de graça, celebrar porque nunca mais você vai ter desafios, não. Celebrar porque até aqui o Senhor foi contigo, até aqui o Senhor te ajudou, não só durante o inverno, como a plantar as suas sementes, como a crescer as plantas, crescer os teus frutos, a colher. E agora então, você celebra o que? A sua competência? Não. Você celebra a bênção que o Senhor deu para você. O quanto o Senhor te ajudou a crescer, a amadurecer, a abençoar a vida dos outros, a poder então olhar e dizer, olha, Deus é comigo. Nesse Salmo 62 diz assim, uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Esse poder que pertence a Deus, Ele compartilha conosco para quê? Para nos capacitar contra o pecado, contra as doenças, contra as trevas, contra esses desafios que muitas vezes chegam contra a nossa vida. Então entenda que em Coríntios diz assim, o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus é que faz tudo acontecer na nossa vida. Então, eu queria dizer para você,
Não desanime. Entenda o momento da sua vida e caminhe nesse momento. Haja nesse momento. Não fique estático. Nós precisamos espiritualmente agir, ter ações, para que o Senhor venha e nos abençoe. Queria dar um oi também para a Mariana. A Karina tá aí também. Oi, Karina. O José Luiz, o Jussier. Beijo para a Alessandra. A Elisandra tá aí. Doraci. Puxa, que legal. Olha lá, José diz assim: quem quer arruma tempo, quem não quer arruma uma desculpa. É fato, José, isso é fato. Quando nós não queremos, nós arrumamos sempre uma desculpa. As justificativas que nós temos a capacidade de inventar são tremendas. Só que uma coisa que nós precisamos compreender: nenhuma das justificativas, por mais criativas que nós consigamos inventar, convencerão o coração de Deus. Porque Deus conhece o meu coração e o seu coração. Ele sonda o nosso coração. Ele nos ama, mas Ele sonda os nossos corações. Então Ele sabe quando nós estamos de má vontade. Querido, eu queria desejar para você uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor permita que a glória dele se renove a cada manhã sobre a sua vida. Que você tenha condições de observar todas essas estações, esses tempos e estações. Se você tem vontade de ler mais sobre isso, tem um livro do Chuck Pierce que fala sobre tudo isso. E é muito legal. Chuck Pierce é um autor que ele escreve muito bem. Eu recomendo ele. E já traduzi até livros dele. Mas, sabe, busque o Senhor. O Senhor está aí à nossa espera. E Ele quer mais do que nunca abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo grande para vocês.